Olá, boa noite. Bom, eu não esperava esse aplauso agora, mas... Meu nome é Aline Andrade, eu sou superintendente adjunta do Fundo Brasil. Queria, em nome do Fundo Brasil, do nosso Conselho de Administração, da nossa equipe, da superintendência, dar boas-vindas a vocês, né, para a presença dessa noite. Hoje nós estamos... para o lançamento dessa noite. Hoje nós estamos lançando um fundo de apoio ao trabalho digno. Eu vou contar um pouco para vocês qual é a nossa programação de hoje. Então, nós vamos ter um painel sobre a filantropia na luta por trabalho digno, né, que nós vamos ter aqui a presença do Amalmeira, da Fundação Laudes, do Átila Roque, da Fundação Ford, do Pedro Abramovay, da OSF, e da Mafuane Odara, né, que é nossa presidente do Conselho do Fundo Brasil. E, depois dessa mesa, a gente vai ter o lançamento do nosso edital, fortalecendo os trabalhadores informais na luta por direitos. Teremos uma apresentação cultural, então fiquem conosco, porque tem festa, tem fala, mas tem festa, do bloco Afro e Luobá de Mim, e depois um coquetel de recepção, onde a gente espera conversar. Sem muito mais delongas, eu vou chamar agora o vídeo do fundo, né, desse fundo, né, de Direito do Trabalho, Fundo Brasileiro de Direito do Trabalho. O trabalho precarizado, informal e sem direitos básicos é uma realidade que cresceu muito nos últimos anos no Brasil, se agravando ainda mais durante a pandemia de Covid-19. Pescadores, marisqueiras, empregadas domésticas, entregadores e motoristas de aplicativos, ambulantes, catadores de recicláveis, migrantes, refugiados e tantos outros trabalhadores e trabalhadoras que são diariamente desrespeitados, sem qualquer acesso a condições mínimas de cidadania nessa busca pela sobrevivência. Uma luta que ganha agora uma importante conexão. Um fundo que vai apoiar a luta por trabalho digno no Brasil, com protagonismo e autonomia para quem atua nessa causa no dia a dia, com justiça racial e de gênero. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria com a Fundação Laudes, a Fundação Ford e a Open Society Foundations, lança uma iniciativa que pretende ser uma ponte na construção de um país mais justo para todas as pessoas. Labora, Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. Saiba mais em www.fundobrasil.org.br/labora. Bom, esse é o nosso fundo, essa é a nossa marca, o Labora, o Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. E eu queria convidar à mesa, então, o nosso moderador, Cássio França, do GIF. A Malmera, da Fundação da Laudes Foundation. Átila Roque, da Ford Foundation. Pedro Abramovay, da OSF. E Mafuane Odara, do Fundo Brasil. Boa noite. Muito bem. Bom, eu sou o Cássio, do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Estou aqui bastante satisfeito por ter recebido esse honroso convite do Fundo Brasil de Direitos Humanos, aqui com a Mafô, presidente do Conselho, mas a Aline estava aqui há pouco, Ana Valéria ali também, então super agradecido. Acho que é uma honra estar aqui com vocês. Uma honra em vários sentidos, né? Uma honra pelo que a gente acabou de ver, né? O tema do trabalho decente é um tema muito importante nesse país, importantíssimo, e eu não consigo identificar muito bem por quê. Ele saiu da agenda, ele já esteve mais na agenda deste país, né? Assim como teve todo um encaminhamento de críticas aos sindicatos, parece que no bojo das críticas aos sindicatos também veio o desmantelamento das relações de trabalho nesse país, né? Então, ao ter uma iniciativa como a da Laudes, da Fundação Ford, né, da Open Society Foundation, na qual
recoloca o tema do trabalho, que não foi esquecido por muitos de nós, mas sim, ele, por algum momento, um bom setor da sociedade caiu no canto da sereia, que era melhor desregulamentar totalmente as relações de trabalho, eu acho que é grandioso a iniciativa, né, do Labora. É um negócio extremamente importante. Lembram vocês que nem Ministério do Trabalho esse país teve nos últimos anos. Então, imagina qual o esforço de recolocar o tema na agenda de todo mundo. Então, eu estou super feliz, muito agradecido pelo convite feito aqui. Acho que é uma iniciativa fantástica e, por isso, eu só tenho a agradecer hoje. Eu acho que é uma contribuição enorme para o país. No campo, eu que venho do campo agora das fundações, dos institutos, dos fundos, empresas que fazem investimento social privado nesse país, eu acho que uma iniciativa dessa recoloca ou enfatiza o tema das relações de trabalho e do trabalho decente como, há um tempo razoável, eu não via com a força que está tendo agora, ainda que eu saiba que tenha muitas fundações e institutos que trabalham com esse tema e nunca abandonaram. Né? Então, eu acho fantástico vocês estarem aqui e a iniciativa que vocês fizeram. Eu vou começar, temos pouco tempo, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para a Laudes, para a MOL, super obrigado por estar aqui. Né? E a Laudes, ela tem uma história nesse país que poucas fundações têm. Eu acho que é uma história que a gente não pode esquecer, porque esse tema que eu estou dizendo agora, a Laudes sempre abraçou. Né? Seja como Instituto CIA, Laudes, né? Teve as mudanças de rumo, mas sempre foi um tema muito importante, sempre foi um tema principal para a Laudes, né, de certa maneira. Queria escutar um pouquinho, Mol, sobre a iniciativa. Né? Queria escutar qual que é a inquietação que vocês trazem, por que o fundo, por que essa iniciativa, a gente sabe que a Laudes está saindo do Brasil, né? Mas qual foi a inquietação e como é que você coloca isso no contexto nacional e internacional? Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Okay, and I have, I guess am I using this? Yeah, okay, there we go. And I have to apologize because I'm going to be speaking in English here, but I know that there's translators up there in case people want to hear what I'm saying or maybe don't understand. But yeah, no, I think it's really interesting. Actually, the way that was translated to me was what led Laudes to feel restless about this issue. And it's such an interesting way of framing the question. Laudes Foundation launched in 2020 with the aim to address the dual crises of climate change and inequality. We increasingly view these crises as interconnected, and we see that playing out across the markets where we work, from Bangladesh to the halls of Brussels, to places here, even in Brazil. And so for us, when we thought about the work that we've been supporting through both Laudes Foundation and through CNA Foundation, which was the predecessor foundation, for over 10 years, some 40 partners that we've been supporting in Brazil alone, we really thought, how can we accelerate the movement towards addressing labor rights in a more systemic way in the country? So that was the real impetus behind which we leaned over to our colleagues from Open Society Foundation and Ford Foundation and said, there's this moment now where we could really try to build power together as philanthropies and then partner with an entity that has local connections, that understands the imperative of looking at these issues from an intersectional lens, which is Fundo Brazil. And so, you know, this, in a way, I love to think of this as sort of the dream team of organizations from the philanthropic side that are partnering with Fundo Brazil to really build a meaningful, lasting, and hopefully systems-changing effort to address labor rights in the country. So this is an absolute privilege and a pleasure, and we can only express our gratitude for being part of something as amazing as Labora. Fantástico. Super obrigado. Concordo. Maybe you... Okay, I'm doing it. Otherwise. Ou ele já, em pouco tempo, já compreendeu o português. E, brilhante. Eu sei que a Laudes é boa, não precisa também exagerar. Né? Ok.
Muito bem. Eu vou perguntar aqui também, fazer perguntas para o Átila, para o Pedro e para a Mafô, e depois a gente volta um pouquinho para falar um pouco mais com a Laudes, também abrindo a possibilidade. Aliás, já dou uma dica, se tudo der certo, teremos um tempinho para perguntas, então, se tiver alguma inquietação, vocês... talvez, não muitas, mas teremos. Vou perguntar para o Átila. Átila, a contribuição, e eu gostei do que o Amol falou, do Train Team, da composição dos sonhos para esse tema, né? Mundo do trabalho, Átila, Fundação Ford, contribuição nesse momento histórico do Brasil, frente à conjuntura que a gente passou nos últimos anos. Como é que você coloca a Fundação Ford em meio a essa iniciativa? Boa noite, todas, todos. Primeiro, eu queria... Obrigado, Cássio. Uma honra enorme estar aqui hoje. Não só uma honra, mas uma alegria mesmo. Eu acho que isso que eu queria começar dizendo. Nós estamos hoje no momento... Nós estamos vivendo vários momentos de celebração, né? Então, esses reencontros, onde a gente tem a oportunidade de rever, né? Eu aqui estou revendo pessoas que eu não encontrei ao longo dos últimos 3 anos, por conta do isolamento e da pandemia, por conta também do período de terror mesmo, de política da morte, que nós todos tivemos que enfrentar, por tanta dor, né? Tanto luto, tantas pessoas que partiram, a gente não pôde chorar. Então, cada momento desse que a gente se encontra, às vésperas do que promete ser um período de grande mudança e resgate, né, do Brasil, é para celebrar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Para mim, isso aqui hoje é, antes de mais nada, um momento de celebração, né? E celebrar em torno da luta por direito do trabalho, nesse momento em que há tantas mudanças na esfera social, econômica, tecnológica, onde esse tema, e no caso em particular do Brasil, é um tema que, de certa maneira, carrega, né, a herança não só da escravidão, né, mas também do pós-escravidão, do racismo, né, da precarização, do gosto pela subalternização e da desumanização dos outros. Nada como o mundo do trabalho, na sua complexidade, na sua precarização, na sua escolha seletiva daqueles que você subordina, diz tanto sobre o que nós queremos como uma agenda de igualdade, de direitos e uma agenda de conquista da democracia. Então, acho que, assim, acho que a gente teve o privilégio, eu diria, nós, a Fundação Ford, junto com a Open, junto com a Laudes, esse Dream Team, que não é um Dream Team por conta das nossas qualidades, é um Dream Team por conta de toda a nossa história de engajamento e de luta com os atores sociais, com aqueles e aquelas que lutam por direito. Né? Quando, né, você fala, estamos aqui buscando construção de poder, não é poder nosso, é um poder na sociedade, é disso que se trata. Nós esperamos, eu tenho certeza, e o Fundo Brasil, nesse sentido, é o parceiro, talvez, ideal para isso, que esse fundo seja um trabalho, uma trajetória de reconquista, né, e fortalecimento de direitos. E o que isso tem a ver com a Fundação Ford? Bom, nós somos uma fundação que tem a igualdade, ou melhor, a luta contra as desigualdades no centro, a luta contra o racismo, né, e as desigualdades raciais desse país profundamente marcado por isso, e o fortalecimento da sociedade, né, e a garantia dos direitos, e a sociedade civil é absolutamente essencial para isso. Então, estou muito honrado, né, muito feliz, e vamos celebrar depois junto. Estou logo querendo passar para a parte da celebração. Tudo bem. Maravilha. Pedro, a Open Society também é uma fundação muito expressiva no país, né, e internacionalmente também. Também queria te escutar um pouco sobre a iniciativa como essa, o significado disso para a Open, mas eu também queria explorar esse seu pezinho .gov. Já foi .gov, não estou dizendo que será, isso não estou dizendo. Não quero criar polêmica neste momento histórico, mas eu queria aproveitar, te escutar um pouco também em relação a esse tema, perspectivas
de melhora frente à nova conjuntura política? As batalhas seguem parecidas, apesar de ser um governo mais sensível às causas sociais? Queria te escutar um pouquinho, falar um pouco do fundo, né, o trabalho digno, mas também no contexto da Open e na conjuntura brasileira. Boa noite. Obrigado, Cássio, Amol, Átila, Mafuani. Prazer imenso estar aqui. Queria começar agradecendo o convite da Laudes, e aí não só porque, enfim, foi um convite da Laudes para que a gente se juntasse para fazer para apoiar esse fundo, não só por esse convite específico, mas aí como cidadão brasileiro, pelo trabalho, enfim, que a família Laudes, Pórtico, Instituto CIA fazem no Brasil. Acho que somos todos muito gratos a essa a confiança na sociedade civil brasileira, que é melhor por causa desse trabalho. Então, começar reconhecendo e agradecendo isso, para a gente realmente muito importante. Do ponto de vista do contexto atual, acho que a primeira coisa, quando a gente começou a ter essa conversa, ela acontece no momento onde parecia uma perspectiva longínqua o fato de a gente poder discutir temas assertivos, positivos, de construção e não de destruição, de proteção contra a destruição, né? Mas era um pouco essa a esperança quando a conversa começou. Era uma conversa que tinha, claro que, se por acaso o resultado da eleição fosse outro, o fundo também seria criado, mas era uma ideia de a gente precisa começar a falar de pautas de reconstrução e de construção. E a gente não pode esperar esse período de terror acabar para começar a pensar isso. Então, acho que o momento específico onde isso é feito é muito... Quer dizer, que seja em dezembro de 2022 e que a gente possa falar de afirmação de direitos e não de tentar esperar que o terror não nos pegue e evitar disso, né? Claro, no momento, e é necessário reconhecer, né, a sociedade civil brasileira foi capaz de vencer, é o único país do sul global que foi capaz de derrotar um líder autoritário por via das eleições nessa onda de autoritarismo. Essa foi uma vitória da sociedade civil brasileira. E agora cabe à sociedade civil brasileira reconstruir esse país, né? Junto, contra, enfim, acho que o governo está aí, vai ter que ser cobrado, etc., tudo isso. Nesse tema específico, e sim, esse não é um tema que o Open Society tem tradição de trabalhar. O tema específico, o tema da desigualdade, sim, a gente tem uma área de equity, né, que agora é dirigida por uma superestrela da economia brasileira, que é a Laura Carvalho, que é a nossa diretora global de equity, que trabalha vários dos temas da desigualdade. Mas, especificamente, esse tema, para a gente, me parece muito interessante, porque estava claro que qualquer governo que entrasse ia precisar lidar com o tema de repensar a reforma trabalhista, mas, mais do que isso, de repensar a relação no mundo do trabalho, né? Pensar democracias que sejam capazes de entregar direitos e não só retirar direitos, passa por repensar as relações do mundo do trabalho e como proteger os trabalhadores num mundo de novas relações. Isso não pode ser feito sem a voz dos trabalhadores, né? Isso não pode ser e a gente, de fato, hoje, comparado com outros momentos onde isso foi feito e comparado com outros temas nos quais a gente está reconstruindo o país, é verdade que essa voz, como você colocou, quer dizer, não está sendo ouvida, não está colocada, os trabalhadores não estão organizados suficientemente para lidar com o desafio. Nenhuma reforma sairá somente do governo, certamente não sairá somente das empresas. A gente precisa de trabalhadores organizados para que essas relações sejam repensadas de modo a favorecer os trabalhadores. E acho que esse fundo vem para esse momento, para como a gente dá voz, como a gente empodera os trabalhadores para que eles possam entrar e ter voz num processo de reorganização do mundo do trabalho. E é esse o nosso compromisso como Open Society nesse momento. Eu sou suspeito, porque eu tenho muita admiração pelas três fundações que estão aqui, porque, estando no GIF, ali como secretário-geral, um dos esforços que a gente faz é dizer que esse país ele precisa de organizações que se posicionam, que nos deem ideia de que país, que nação que elas estão querendo apoiar. A gente diz que não é só fazer um projeto, é pensar esse projeto numa lógica de nação,
que é uma nação, né, menos racista, ou não racista, ou antirracista, melhor dizendo, com menos desigualdades, com fortalecimento de organizações da sociedade civil, né, com uma agenda climática candente. E essas 3 fundações, elas se posicionam. É maravilhoso pensar isso. Não é, infelizmente, não é a regra, é a exceção. Então, eu sou super grato de estar aqui com vocês 3, eu acho maravilhoso. E a Mafoane, desculpa chamar de Mafô, porque conheço a Mafô há pouco tempo, há pouquinho tempo só, me sinto um pouco à vontade para falar assim. De longa trajetória, uma mulher que eu admiro muitíssimo, muito competente, cheia de contribuições, está num lugar muito especial, né, o conselho do fundo, né, falando desse chapéu do seu. Queria escutar um pouco sobre o Labora. Queria que você explorasse 2 elementos que são essenciais para o fundo, né? O recorte de gênero e o recorte racial, né? Não dá para termos projetos sem recortes de gênero racial nesse país mais. Queria que te entender, que você colocasse nesse contexto, e vou revelar uma conversa interna que eu tive comigo mesmo, quando eu soube que tinha sido o Fundo Brasil que tinha sido selecionado. Eu achei ótimo, maravilhoso, e depois eu pensei assim, uau, que desafio. Porque é um desafio gigante esse. Ou seja, na mesma hora que eu comemorei, depois eu falei assim, nossa, Ana Valéria, Aline, Mafoane, vai ser... Mas acho que está na mão da fundação, que tem todas as condições e história para lidar com isso. Queria que você falasse um pouquinho do Labora. Uau! Bom, primeiro queria agradecer cada um e cada uma de vocês que hoje está aqui com a gente para construir esse desafio e essa jornada. Não é simples, como você bem colocou, Cássio, assim, o que a gente está querendo propor, mas ele é possível, e a gente está provando e mostrando como isso é possível. Eu tenho dito que, se a gente fosse resumir o mundo hoje em uma palavra, seria complexidade. E a complexidade, para a gente lidar com ela, não existe uma solução simples. E algumas das coisas que a gente vem aprendendo ao longo de todos esses anos dentro do fundo é como é que a gente lida com situações complexas e como é que a gente traz o melhor de cada um para isso acontecer. O Labora surge da ideia da construção de pontes com universos que são muito diferentes, muito desafiadores, e que a gente vai precisar de todo mundo. Vai precisar de coragem das instituições, sim, fazerem o seu posicionamento e a gente construir o projeto de nação que a gente quer, a coragem de fazer as conversas corretas para que a gente realmente consiga fazer a transformação na construção do trabalho digno e pensar qual é a colaboração possível que a gente quer propor. Desde sempre, o fundo surgiu da colaboração, da ideia de que, sim, juntos a gente consegue fazer com que a matemática da vida funcione, 1 mais 1 tem que dar 3. E essa é a lógica que a gente está buscando. A construção que a gente quer vai precisar que cada um de nós se posicione e traga a sua melhor contribuição. E não dá para a gente fazer isso sem que a gente reconheça que o nosso país tem desigualdades estruturais. E eu acho que nomear essas desigualdades é fundamental na construção da nossa estratégia. Isso não é a ponta do iceberg. Isso é a forma e o modelo com que as estruturas estão montadas. Então, muitas vezes, a gente fala dos números, mas os números eles refletem um modelo estrutural que reproduz essa desigualdade. Quando a gente olha para o que aconteceu na pandemia, as mulheres foram as mais afetadas no processo de desemprego. As mulheres negras... Então, o número de mulheres negras desempregadas é mais do que o dobro do que homens brancos desempregados no momento que a gente está. O desafio não é só um desafio em relação aos números, mas é um desafio de onde essas pessoas estão posicionadas, quais são os cargos. Então, quando a gente fala sobre trabalho digno, a gente também precisa falar sobre onde é que a gente está posicionando essas pessoas para que a gente realmente construa uma relação que seja mais digna, mais justa, mais próspera, mais segura, mais potente para todas as pessoas. Para que isso seja possível, ela vai precisar ser possível para cada uma delas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é de que a gente vai precisar fazer conversas difíceis.
E essa, como bem colocado, Pedro, esse é um tema que não só ele não está pautado no centro das nossas discussões, mas como sim ele vai exigir que a gente tenha uma intencionalidade de fazer as conversas difíceis, de fazer as conversas importantes, para que a gente construa, independente do governo que a gente tiver, independente da conjuntura que a gente tiver, isso eu acho que precisa estar no centro da nossa conversa. E, por último, pensar que não é à toa que vocês, cada um e cada uma das pessoas que está aqui, veio para essa conversa hoje, para esse lançamento. Essa é uma conversa que não é só das fundações, é um compromisso, sim, que o fundo assume com muita honra, com muita responsabilidade, sim. A gente sabe que esse lugar é um lugar muito importante para a gente. Foi uma honra poder fazer parte disso. Então, a Ana Valéria vai trazer a contribuição e vai contar um pouquinho de como é que foi esse processo para a gente, mas dizer que isso só vai ser possível se a gente conseguir fazer isso como sociedade, cada um dentro do seu lugar. Então, sim, desigualdades de gênero, raça e classe, elas andam juntos na construção da estratégia que a gente quer fazer, e a gente vai precisar contar com todo mundo. Obrigado, Mafô. Muito bonita a história do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E também eu vou falar para vocês, eu vou revelar que eu acho que eu conheço relativamente bem o fundo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar para o fundo, com o fundo, não sei como é que fala direito, prestando consultoria para o fundo, e a partir daquele dia, daquele trabalho, eu falei assim, tem gente pensando direito o que tem que ser feito. Assim, tem gente valorizando quem está no território tal qual ele precisa ser valorizado. O fundo ele inverte a lógica, né? Quem está no território pauta a instituição, ao invés do inverso, o que muitas fundações e institutos fazem ainda, são as fundações tentando pautar o território. Então, super admiração pelo fundo, acho o trabalho de vocês fantástico. Agora a gente tem aberto aqui para escutar um pouco inquietações que vêm em relação não só ao Labora, mas o tema do trabalho digno nesse país. Queria dar a possibilidade de duas perguntas, alguma coisa assim, e queria saber se alguém gostaria de se manifestar. Não é uma pergunta qualquer, é uma pessoa especial que pediu a palavra. Tem um microfone ali para... Muita honra, porque parte da nossa história, a história de luta deste país antirracista, está com aquele casal de companheiros de luta, que é uma coisa fantástica. Então, há de se reconhecer. Eu vou quebrar o protocolo e pedir uma salva de palmas. Obrigado. Fiquei vermelha. Ainda bem que preto não fica vermelho. Tá mais bonita. Né? Em nome da Mafuane Eldar, eu quero cumprimentar toda a mesa. E eu queria trazer uma inquietação para o Labora, que é a seguinte: nós vamos ter que fazer muita luta para resgatar o direito ao trabalho digno nesse país. Mas eu estou falando de um lugar, eu sou do MNU e sou da Amparar, de um lugar que precede. Eu vou falar do subtrabalho, onde estão a maioria da população negra. Vou falar de um lugar que é a questão da conquista do direito ao trabalho para o sobrevivente do cárcere, em primeiro lugar, e a conquista, o direito ao trabalho, de uma parcela imensa da população negra na reciclagem de material, no trabalho de reciclagem. Hoje nós temos um panorama assustador no Brasil no trabalho de reciclagem, com problema de opressão imensa de migrantes, e quando eu falo migrantes oprimidos no Brasil, eu estou falando de migrantes negros, haitianos e africanos, de mulheres
em especial haitianas e africanas, que são abusadas sexualmente, que são chantageadas, pressionadas do ponto de vista político e etc., em, pasmem, trabalho de reciclagem. Então, eu tenho uma preocupação que antecede a recuperação dos direitos. E eu acho que o Labora tem que investir muito em valorizar as cooperativas de catadores que façam. Eu sou colaboradora da cooperativa de catadores da Granja Julieta. Estou aqui enlouquecida, inclusive, porque nós fazemos uma festa de Natal há 15 anos, e esse ano está tudo bagunçado. Mas o Labora vai ter que pensar como fazer, e eu não estou falando desse empreendedorismo, desse chamado empreendedorismo negro para vender coxinha. Eu estou falando de oportunidade de trabalho que dê situação de cidadania e dignidade para mulheres e homens negros que nem passaram pela carteira de trabalho. Eu acho que o Labora tem que pensar formas de incentivar essas duas perspectivas. Eu teria milhões para falar, não tem esse tempo, né, Cássio? Não tem. Mas gostaria que o Labora começasse os trabalhos já com essa inquietação que é imensa e extremamente complexa. Ela que está começando agora na luta, não se apresentou, mas eu vou falar o nome da Regina, que assim, eu tenho muita honra de estar mediando uma pergunta dela, que está do lado do Milton, que são duas pessoas fantásticas para o movimento negro nesse país. O movimento negro unificado é assim uma contribuição incrível que a gente teve nesse país, né? Então, só precisaria ressaltar isso. Alguém mais tem aqui? Então, aqui. Serei rápida. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, muito especial estar aqui hoje, com uma mesa tão brilhante quanto essa, e todos os convidados e convidadas, parceiros e parceiras, a qual a entidade que eu represento, que é a Confederação Nacional do Vestuário da CUT, parceira, né? Achei super importante todas as falas, porque vai de encontro exatamente no que o país, nosso Brasil, passa, né? Vem passando, com todos os direitos que nós, enquanto classe trabalhadora, tivemos, e hoje totalmente desregulado diante da reforma trabalhista, reforma previdenciária, que culminou com milhões e milhões de trabalhadores, principalmente no setor que eu represento, que é o setor vestuário, na informalidade. E a informalidade é o trabalho mais precário que existe, porque, em algumas situações, chega a ser trabalho análogo à escravidão. E, na sua maioria, são mulheres e mães solo, né? A qual são muito fragilizadas. Além de o Labora trabalhar com a questão de gênero, né, de violência, como também a discriminação racial, eu tenho uma inquietação, que é a questão da homofobia no nosso país. Então, eu gostaria muito de ouvir sobre a questão da homofobia, a possibilidade de incorporar esse tema tão importante aqui no nosso país, para trabalharmos conjuntamente. Obrigada. Você não falou seu nome. Sou Cida Trajano, da CNTV CUT. Muito bem. Obrigado. Olha, a gente não foi combinado, mas a gente tem uma pergunta de uma confederação que também, como eu abri dizendo, a importância dos sindicatos nesse país, né? Eu sempre advoguei a favor dos sindicatos e sempre lembrei o seguinte: se não fossem os sindicatos nesse país, a situação estaria muito pior, né? Esse é um pessoal de luta incrível
que eu acho que é fantástico ter as duas perspectivas. Teve a perspectiva, né, do mundo sindical e do mundo dos movimentos sociais. Infelizmente, a gente não tem, essas são as normas que eu tenho, não temos mais tempo para mais perguntas, mas eu queria passar para reações aqui de vocês, e essas reações já vão ser também na lógica de fechamento, por causa do nosso tempo. Tá? Então, foi destacado o subtrabalho, foi destacado também a nossa luta contra a homofobia, e tantas outras. Eu acho ótimo isso, porque é quase dando mais trabalho para o Labora, não dá mais trabalho, mas para qualificar o trabalho do Labora, vem essas contribuições. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas grandes temáticas, no contexto que vocês quiserem, e já fazerem um fechamento em relação a isso. Eu vou começar com o Átila, vou deixar aqui o fechamento com o Amol. Tá? Obrigado, eu queria me somar à alegria de ver Milton, Regina, que para mim são história, mais do que história é memória, e mais do que memória é dívida, e é futura, presente, passado e futuro. Então, super legal. Olha, essas questões que foram trazidas, elas dizem muito de perto ao que foi, em grande medida, a discussão entre nós, né, todos e todas, no processo de pensar qual a melhor maneira de usar recurso para promover direitos ao trabalho. Porque a gente não pode perder de vista que, nesse país que, historicamente, criou barreiras ao acesso a direitos, em geral, e direito das pessoas que trabalham em particular, ele foi muito seletivo na construção dos mecanismos de garantia e proteção de direitos dos trabalhadores. E, ao ser seletivo, ele exercitou o que Regina dizia, o que outras pessoas diziam, exercitou o racismo, né, exercitou outras formas de discriminação, como a de gênero e a outras categorias, de maneira sistemática, organizada, planejada, pensada. Não é por acaso. Não é por acaso que nós temos hoje 40% da população trabalhadora em condições de informalidade. 40%, 38 milhões de pessoas. É muita gente, né? Das 5,7 milhões de trabalhadoras domésticas que nós temos hoje no Brasil, e grande parte delas negras, 80% não tem carteira assinada. Então, assim, nós estamos falando de um mundo de precarização, não só de informalidade, porque, veja, na estatística da informalidade, a desigualdade também se instala, né? Então, por trás do discurso do empreendedorismo, da iniciativa, etc., os grandes exemplos, olhem bem, olhem com lupa, e vejam que, na verdade, quem sempre empreendeu foram as mulheres negras, né? Desde o século XVIII, né? com criatividade, criando novidades, etc. O tema da população, eu iria além, porque, para mim, não é só o tema da homofobia, né? É o tema da discriminação profunda que a população LGBTQI+ sofre, né? Se você for pensar, de novo, quem está na ponta mais dolorida da precarização são as mulheres trans, negras, são essas que não encontram espaço absolutamente nenhum e nenhuma empatia, ou muito pouca empatia. Está mudando, graças, como sempre, à luta, né? A luta por reconhecimento, por identidade, por poder, né? Que é a luta que o movimento negro faz desde sempre, que as mulheres fazem desde sempre, e que leva tempo a ser reconhecida. O que eu quero desse fundo é que fortaleça essa luta, né? Porque essa é a luta que tem potencial de transformar o Brasil, como, aliás, vimos durante a pandemia e esses últimos anos. Já são as minhas considerações finais. É isso que eu quero do Labore, é isso que eu quero de nós, fundações, é isso que eu quero junto com essas pessoas que estão aqui, e vamos para a festa. Também, enfim, me somo na profunda admiração, Regina, Milton, muita honra tê-los aqui. Acho que a gente tem que reconhecer que, se houve avanços fundamentais, desde a Constituinte, principalmente, até
2016, esses avanços e se deram, quer dizer, nesses temas todos que nós estamos falando, no tema de gênero, no tema de raça, no tema LGBT, que é mais, esses avanços se deram, por exemplo, no tema de gênero com a Lei Maria da Penha, avanços profundos com o tema de ação afirmativa, mas é verdade que há uma barreira, e houve uma barreira, de boa parte desses avanços, de se encontrarem e se cruzarem no mundo do trabalho. E acho que a Regina traz muito disso, quer dizer, quando a gente fala até um certo limite, digamos assim, foi aceito num pacto, né? Foi aceito não porque a gente viu o tamanho da reação, mas, inclusive dentro da esquerda, era aceito de um certo pacto político. Mas, no fundo, enquanto esses temas não aterrissarem de verdade dentro das relações econômicas entre as pessoas e na sociedade, esses temas vão continuar na periferia. Eu acho que a grande questão do Labora é trazer o tema de gênero, o tema de raça, para o centro das relações econômicas da sociedade. E aí, trazendo aqui um tema que eu deveria ter falado na minha fala inicial, entre os grandes motivos da gente estar investindo nisso, que é o tema da economia do cuidado, né? Ou seja, a gente pensar, e a gente espera que o Labora esteja muito envolvido com isso. Precisa lembrar, a Argentina criou, quer dizer, quando nesse governo, criou um departamento de gênero dentro do Ministério da Fazenda, né? E estruturas assim a gente espera que possam ser reproduzidas atualmente, porque justamente o que a gente pretende, e acho que o Labora pode gerar essa provocação, na verdade, enquanto a gente não tratar o tema de cuidado como um tema do mundo do trabalho, né, e incorporar e pagar pelo cuidado o que a gente acha que o cuidado realmente vale, as mulheres nunca vão ganhar a mesma coisa que os homens, né? E acho que trazer o tema de gênero para dentro do tema do trabalho é isso. A mesma coisa no tema do racismo. Não adianta a gente discutir reforma trabalhista e olhar para como que a gente vai repactuar. Como a Regina disse, se não olhar para os entregadores que estão na ponta disso, para os catadores, etc., será uma revisão da reforma trabalhista racista. Não tem outra maneira de pensar isso, né? Então, acho que a gente trazer, e aí a sociedade civil e o Labora e o trabalho que o Fundo e a tradição que o Fundo Brasil Direitos Humanos tem de trabalhar esses temas entrando no mundo do trabalho, dá uma oportunidade para que esses temas sejam discutidos de maneira real. Então, agora o papo é sério, né? A gente não aceita que se discuta gênero, raça, sem que isso esteja no centro das relações econômicas. Acho que esse é talvez o grande objetivo que a gente tem, né, ao avançar com o Labora e com muita confiança de que que a gente tem chance de avançar isso a partir de agora. Regina, Milton, obrigada. Eu estou aqui, fruto da geração de vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Vocês pavimentaram uma estrada para que a gente pudesse correr. E eu espero que a gente consiga fazer o nosso papel para que as próximas gerações possam voar. Então, obrigada por tudo que vocês fizeram e têm feito e continuam fazendo. Você e todas as pessoas que estão nessa geração. Regina, eu acho que a sua pergunta ela é central para a gente entender qual que é o papel do fundo no meio de tudo isso, né? A gente não dá para construir para dizer o que a gente vai fazer. Isso vai ser construído com quem está no campo. O nosso papel é garantir que você possa ter os melhores recursos, as melhores possibilidades para fazer o seu trabalho, que você já faz muito bem. Então, é potencializar o trabalho que já está sendo feito e que não tem a visibilidade que deveria ter para que a potência que isso tem possa acontecer. As cooperativas têm um lugar muito importante nessa discussão do trabalho digno e, sim, tem discussões super importantes para olhar para os temas de violência, para os temas das transversalidades que estão dentro das nossas organizações de trabalho e, sim, acho que um ponto central é a gente olhar para isso dentro da nossa estrutura econômica, que eu acho que era um lugar que a gente ainda não tinha conseguido chegar e que o Labora nos traz a possibilidade de construir. Não está pronto, não está nada dado, isso é uma construção e a nossa inteligência coletiva, a nossa criatividade, a nossa potência de trabalhar colaborativamente é que vai levar a gente para chegar nesse lugar, né? E, Cida, você traz um ponto, e é isso, assim, a complexidade ela não se dá só nas múltiplas dimensões que a gente precisa olhar
do que a gente fala e chama de trabalho digno, mas também está nas diferentes populações, né? E não é a mesma coisa, e é por isso que a gente vai precisar que cada um que está trazendo essa contribuição e olhando para esse tema nos ajude a pensar o que a gente não está vendo, né? Esqueci aqui de agradecer a Gabi e a Bia, que estão fazendo o trabalho de tradução, então, obrigada pelo trabalho. Essa é uma outra comunidade absolutamente invisível, né, que são as pessoas com deficiência. Então, a gente tem um desafio de lidar com a complexidade que o tema tem, com o cuidado e com a clareza de que o nosso lugar é a construção de um lugar mais justo, mais próspero, seguro para todas as pessoas. E isso vai realmente precisar que a gente faça isso nas nossas diferentes. Eu tenho dito que tem 2 tipos de colaboração. Tem o que a gente chama de colaboração convencional. Então é o seguinte, a gente combina aqui todo mundo o que a gente vai fazer e vamos todo mundo para o mesmo lugar, e aí a gente tem uma pessoa que guia e diz assim, é assim que a gente vai fazer. Isso não funciona num sistema e num processo tão complexo como o que a gente está querendo construir. Vai precisar que cada um, no seu lugar, faça a sua contribuição, mirando essa construção desse país e essa nação, esse projeto de país que a gente quer. Nesse lugar vai ser muito mais importante que a gente faça, que a gente se posicione e do que a gente esteja certo. Não é sobre estar certo ou não, é sobre a gente construir e ir melhorando as nossas relações. É por isso que não tem como a gente não reconhecer esse esforço das fundações de poder, realmente se propor a construir. Gente, não é simples construir um processo desse, nessa complexidade. Quanto mais pessoas envolvidas, mais complexo mas é mais potente. A gente não tem dúvida disso, e o resultado está nisso que a gente está construindo. Então, a MOL não a Laudes, o AMOL e as pessoas todas que estão por trás da Laudes que estão construindo isso, não é o Átila, mas é todo mundo que está por trás da Fundação Ford que tem construído isso, e não é o Pedro, mas é todo mundo que está por trás, né? E não tem, eu, como presidente do Conselho, não tem como não dizer para vocês, e hoje de manhã, a gente está desde as 8 da manhã, né? Essas 3 mulheres, eu quero destacar essas 3, Ana, Aline e Gislene, que estão à frente disso, e que eu sou a pessoa que, né, às vezes, no sábado, construíram isso, levantaram, mas, além delas, tem todas as outras pessoas. Levantem, por favor, as pessoas que estão do fundo, que estão aqui. É lógico que eu ia fazer, gente. É lógico que eu ia fazer. Gente, a fundação não é a fundação. Aqui tem uma parte das pessoas que estão fazendo isso, e eu, como presidente do Conselho, quero agradecer tudo que vocês têm feito, porque não é simples, gente. Não é simples. Obrigada. Obrigada mesmo. Não está todo mundo aqui, porque eu estou contando, não está todo mundo aqui, para vocês terem uma ideia, realmente, assim. E é isso, são muitos sonhos, são muitos desejos, são muitas possibilidades, são diferenças, e é nessa diferença que a gente constrói essa complexidade que a gente quer. Então, obrigada, Cássio, pela parceria de sempre, não é de hoje, é de sempre, para fazer isso acontecer. E vamos para a festa. Muito bonito. Muito bem. Peço as considerações finais do AMOL, ressaltando a questão que a Mafô ela traz da complexidade. Porque, olha só, o desafio que nós temos. Não é só o trabalho digno. Porque não é o trabalho digno qualquer trabalho, porque a gente tem uma agenda climática que urge ser pensada e repensada. O modelo de desenvolvimento do país tem que ser outro, não pode ser o mesmo modelo que a gente já teve. Portanto, não basta ser um trabalho digno numa agenda de desenvolvimento que seja destrutiva. Então, olha olha o tamanho da complexidade que nós temos pela frente, e aproveito para passar para o AMOL para fazer as considerações, também pensando nesse olhar global que a Laudes sempre traz para a gente. Thank you so much, and let me also add my thank you for your incredible moderation and joining us today in this launch. And to my fellow panelists and fearless leaders, thank you for your work individually and as part of this collective effort. I feel both hope and a sense of purpose after this panel. I feel hope in that what I sense in this room is a moment of opportunity that is waiting to be seized. And what I feel then is connected to purpose, which is that Labora can help
fund and support the work that critically needs to be done. So this effort is a love letter to the labor rights movement in Brazil. So take that love and do something amazing with it. We're here at Loudest to continue to support and champion this work. We're going to do that alongside our donors, but this is yours, and we really want you to seize it. And so we're grateful for Fundo Brazil for being the messenger of our love and carrying this work forward, going forward with us, hopefully for many, many years to come. And so this is also an invitation. If you'd like to join the love letter, if you are a donor that wants to join this effort, please do reach out. We'd love to involve you more closely in the work of Labora. This is going to take many hands, and so please feel that this is an invitation to join us in this effort as well. I'm going to also just take 1 minute to thank and recognize the team at Loudest Foundation who has put work, energy, tears, and joy into this. And if you don't mind, my incredible colleagues, if you could also just stand and take 1 minute of love from this crowd for your work. If you don't mind, Team Loudest, please. Come on, the foundation. There we go. There we go. Thank you all very much. Thank you. Bonito, né? Achei quentinho, achei gostoso estar aqui com vocês. Foi muito bonito. Super obrigado mais uma vez. Muito obrigado para o Fundo, para a Louds, para a Open, para a Fundação Ford, que confiaram e que vê o GIF como um parceiro dessa jornada. Super obrigado para vocês. Muito obrigado também pelo painel. Muito bem. Eu vou pedir gentilmente para que os nossos colegas Átila, Pedro e Mafô se retirem do palco. Que a Jane, cadê o Gersen? Meus parceiros de conselho, de muitas lutas, Gersen, Jane. Tem mais alguém do conselho aqui, do fundo? Não, né? Só agradecer vocês também, porque a gente está junto nessa, fazendo todas essas construções. Obrigada, Jane. Obrigada, Gersen. Claro. São pessoas fantásticas. Muito bem. Peço para retirar. Ao mesmo tempo, Ana, could you join us, please? Muito bem. E com isso, eu também acho que o meu momento de estar aqui com vocês chegou ao final. Passo o microfone para a Ana. Tá? Certo? Let me just... desculpe, gente. Deixa eu só também quebrar o protocolo aqui um minuto. Eu queria que se juntasse a nós, Amol, se você nos incomodar, a gente está falando de time, de trabalho, de equipe. A gente precisa da equipe que a gente já tem aqui do Labora, junto comigo aqui nesse palco. Queria chamar a Aline Andrade, Gislene Aniceto, Amanda e Dayana, que vão ser a cara do Labora. Eu quero que vocês conheçam todo mundo. Eu acho que a gente fica em pé. Por favor, entrar. Você quer sentar no lado dele? Não. Eu vou ficar em pé, gente. Eu vou ficar em pé. Só para que vocês conheçam as pessoas que vão estar. Enfim, a Gislene Aniceto, gerente-geral do Fundo Brasil, a Aline, superintendente adjunta, que vocês já conheceram. Comigo, a gente vai estar envolvido na gestão. Amanda vai ser a pessoa de projetos, inicialmente do Labora. A Dayana, a pessoa da gestão financeira. Enfim, acho que era importante isso. Queria também trazer aqui a Mônica Nóbrega, que é a nossa pessoa de comunicação e que vai estar colaborando conosco. Por favor, suba ao palco. E aí... Acho que eu não poderia falar do Labora sem trazer todo mundo, mas a palavra é do Amol, primeiro. I feel like I've said enough already, so I'm going to keep it very short here. Today is the launch of something that we've been building over the past year. It is this incredible team that will be taking this work forward. So on behalf of Loudest, and I know our donor colleagues that are supporting this, we couldn't be more thrilled to be supporting and working with Fundo Brazil on this. I also want to acknowledge that Loudest's existing partners, about 15, will form the first cohort, or the first group of partners that Labora sort of is working with going forward. So we're just grateful for the partners of Loudest Foundation that will be
joining us on this journey with Labora as well. So Ana Valeria, just thank you from our side, and you know, best of luck with the rest of the luncheon. We're here to support and to cheer. Thank you, amor. Bom, gente, eu também não... enfim, eu trouxe todo mundo aqui, mas a gente não vai todo mundo falar, não se preocupem e tal. Enfim, nós vamos fazer aqui uma fala rápida, mas, enfim, fazer o efetivo lançamento do Labora, explicar muito rapidamente para vocês como é que o Labora vai funcionar inicialmente, como está sendo pensado. Enfim, o Labora vai funcionar a partir da gestão que o Fundo Brasil vai fazer, operado aqui por essa equipe que vocês falaram, enfim, com o conselho do Fundo Brasil, o conselho de administração, representado aqui pela Mafuane, pelas demais pessoas que ela falou, enfim. Mas, para além disso, nós vamos ter um comitê gestor. A hipótese do Labora é uma hipótese de cocriação real, e a gente vai tentar fazer isso na prática. Então, nós vamos ter um comitê gestor com representação do Fundo Brasil, da Ford, da Open Society e da Laudes, e que vai trabalhar ao longo de 3 anos, dos 3 anos que a gente tem pela frente, para tomar as melhores decisões, enfim, a partir de oitivas do campo, que a gente pretende fazer, e que a gente teve um pequeníssimo exemplo aqui hoje, ouvindo 2 pessoas que já trazem questões e apontam o que a gente precisa fazer para que um fundo como o Labora seja mais efetivo, dê as respostas mais prioritárias para que o campo avance. A gente pretende fazer isso, a gente tem uma perspectiva, em especial no primeiro ano, já no primeiro semestre, de fazer rodas de conversas, trazendo os atores do campo, para que esse comitê gestor e que a equipe do Labora possa ouvir o campo, isso que a gente faz de melhor no Fundo Brasil, ouvir o campo e tentar produzir respostas através das ações do Labora, para que o Labora possa apoiar projetos, possa lançar editais, possa fazer cartas convites a partir das prioridades que serão estabelecidas em função do que a gente ouvir do campo. A criação de um fundo, foi muito falado aqui de complexidade e tal, gerir um fundo é sempre muito complexo. Num tema como esse, onde tudo é necessário, a gente precisa reconstruir tudo de novo, e saber como é que a gente canaliza esses recursos para o fundo não é simples. A gente tem que estabelecer prioridades, enfim, critérios. Para a gente fazer isso, a gente não vai fazer isso nós vamos fazer isso ouvindo o campo. Essa é a perspectiva no primeiro ano, e em parceria, co-criando aí com as fundações que estão, e para quem eu também aqui agradeço pelo que falaram aqui, por tudo que tem sido feito. Ford, Open Society e Laudes, em especial, participaram dessa prévia, dessa preparação, para que a gente pudesse estar aqui hoje, lançando esse fundo, trabalhando com a gente incessantemente, para que a gente construísse esses passos iniciais, definisse algum horizonte para começar a operar em 2023. E o lançamento, nessa noite, a gente lança o Labora com um primeiro ato, eu diria, um primeiro ato formal, que é o lançamento de um edital. Para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, é muito caro a metodologia de editais, porque, com editais, a gente tem chamadas públicas que permitem que grupos em todas as partes do país, nas regiões mais remotas, possam mandar suas propostas e pleitear, receber recursos do fundo Labora que está sendo criado. Então, nós trouxemos essa metodologia, estamos lançando hoje o primeiro edital do Labora, nessa noite, que se chama Fortalecendo Trabalhadores Informais na Luta por Direitos. E esse edital vai apoiar até 25 projetos, com um aporte total de recursos de R$ 1.600.000 para o próximo ano. Esse edital, e aí até falando com a Regina, o objeto desse edital é apoiar organizações da sociedade civil, grupos e movimentos que pretendam trabalhar no enfrentamento aos retrocessos no campo dos direitos trabalhistas, tendo como foco o fortalecimento dos e das trabalhadores informais, sobretudo em plataformas digitais, trabalhadoras e trabalhadores domésticos, trabalhadores migrantes, trabalhadores na reciclagem e na indústria da moda. Esse é um primeiro recorte para este primeiro edital, pontapé inicial
do Labora, e, para além disso, paralelamente a isso, a gente vai estar nesse comitê gestor, ouvindo o campo e verificando o que mais deve ser feito, de que forma deve ser feito, para que o Labora possa trazer respostas eficientes para a sociedade civil na sua luta por trabalho digno. O nosso edital vai ser para apoio ao fortalecimento institucional das organizações, com recursos bastante flexíveis, e ele deverá estar aberto até o final de fevereiro, início de fevereiro, a Amanda sabe mais do que eu, e os resultados, depois ele vai passar para um comitê de seleção, vamos selecionar as 25 propostas que vão receber aporte de recursos nesse primeiro momento, deverá ser anunciado, a gente está imaginando, no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, no próximo ano. Eu acho que é isso, essa é a ideia. A gente está à disposição. A gente já tem uma página no site do Fundo Brasil com o Labora, que vocês já podem buscar, podem olhar lá, as prioridades estão lá. O edital vai estar subindo hoje ainda para o site, vai estar acessível, já está no site, a Mônica acabou de me falar, então já está acessível para quem quiser e precisar. Por favor, divulguem para outros grupos. A nossa ideia é que as pessoas em todas as regiões do país possam saber desse edital e possam pleitear recursos, possam trazer aqui as suas propostas para que a gente possa analisar, possa selecionar e possa trazer para este grupo que será apoiado pelo Fundo Labora. Eu acho que, com isso, eu queria encerrar convidando a todos para a gente ir lá para fora. A gente tem uma atração cultural agora que vai ser muito bonita. Por favor, se juntem a nós. E, em seguida, nós temos um coquetel e música também para a gente celebrar junto. Muito obrigada.